Quero usar essa mão para falar, amém? Abra a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 33, versículo 11, amém? Glória a Deus. Quando a irmã está aqui, antes de vir aqui, irmão, que é a salvação, Deus já confirmou a palavra, amém? Êxodo 33, versículo 11. Hoje está lendo aqui para ganhar tempo, amém? E falava o Senhor a Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo, depois torna-se ao arraial, mas o seu ajudante, o jovem Josué, filho de Nun, nunca se apartava do meio da tenda. Repita assim, ó, nunca se apartava do meio da tenda. Agora só mais um versículo, amém? Josué, capítulo 1, amém? Glória a Deus, Josué, capítulo 1, versículo 1. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, até que eu dou aos filhos de Israel. Amém? Pode se assentar, irmão. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, hoje grupo de jovens, amém, aleluia. E quando, irmão, aleluia, a gente está na igreja, na juventude, amém. Hoje, irmão, a palavra, Deus já tem confirmado pela boca dos seus santos nessa noite, essa do chamado. Às vezes, irmão, aleluia, a gente não sabe qual o chamado que a gente tem. A gente não espera, aleluia, qual o tipo de chamado que a gente tem. Às vezes a gente começa louvando, mas Deus quer o ministério da palavra. Às vezes a gente começa pregando, mas Deus quer para a gente o ministério do louvor. Às vezes, irmão, a gente não gosta de evangelizar, mas na verdade Deus tem uma chamada para a evangelização. Às vezes, aleluia, nós não entendemos e não sabemos qual é o nosso chamado, aleluia, diante de Deus. Aleluia, irmãos, aleluia. E para quem não sabe, preste atenção, olha para cá. Se você, Deus, ele não soprou no teu ouvido, qual é o teu chamado? Vamos aprender aqui nessa noite, irmão, aleluia, o que a gente deve fazer, aleluia, antes do chamado, antes de Deus soprar, antes de Deus falar, antes, aleluia, de Deus bradar, aleluia, para que Deus possa falar com você e dizer: o seu chamado é para pregar, o seu chamado é para louvar, o seu chamado é para ganhar alma, o seu chamado é para dar na igreja. Preste atenção, a Bíblia vai nos dizer, aleluia, que Deus incumbiu, aleluia, a Moisés uma grande responsabilidade, que era tirar, irmão, mais de 1 milhão, preste atenção, de judeu do Egito para, aleluia, glória a Deus, para Canaã. E não era tarefa fácil, não era uma tarefa, irmão, aleluia, que era coisa pequena, era coisa grande, mas, irmão, todavia, preste atenção, que Deus dá algo grande a alguém. Deus levanta uma pessoa do lado para estar auxiliando, para estar ajudando e para estar tendo como referência. A Bíblia diz, preste atenção, que Moisés não sabia falar, mas Deus levantarão para estar lá lhe ajudando, lhe auxiliando, aleluia, glória a Deus. Preste atenção, para estar falando por Moisés, aleluia, a Ramsés, aleluia. Então Deus manda as pragas, irmãos, e o povo sai do Egito. Mas, aleluia, glória a Deus. O tempo é curto, mas preste atenção. Mas tem um jovem, aleluia, que se levantou, aleluia, irmão. Que jovem era esse? Era Josué. Josué significa Jesus em hebraico. Preste atenção. Aí, irmãos, Josué não sabia qual era o seu chamado. Josué não sabia o que era que Deus tinha determinado para a vida dele. Mas sabe o que me chama a atenção na vida de Josué? É onde Moisés estava, ele também estava. Preste atenção, o que Moisés ia fazer, Josué estava no meio. Aleluia, preste atenção, para onde Moisés ia, Josué fala: ei, Moisés, vai para onde? Eu vou para o monte, eu também vou. Moisés vai para onde? Eu vou armar tenda, eu também vou. Moisés, aleluia, preste atenção, irmãos, porque, aleluia, quando Deus tem um chamado na vida de um cristão, primeiro ele prova. Preste atenção, e a sua aprovação não vai ser: eu tenho o ministério da palavra, agora eu quero ser pregador itinerante, agora eu só quero pregar, agora preste atenção. Não, ele é pau para toda obra, aleluia,
Ele quer fazer a obra, irmão, de dia e de noite, aleluia, porque o chamado jovem, aleluia, de Deus para as nossas vidas, aleluia, às vezes vai ser diferente daquilo que você quer, de que você almeja, aleluia. A Bíblia diz que quando Josué, aleluia, ele desce do monte, aleluia, Moisés, desce do monte, Moisés vai para a sua tenda, aleluia, irmãos, olha para cá, tinha a tenda principal, que era o Santo dos Santos, em volta tinha várias tendas, aonde as pessoas olhavam Moisés, lá na sua casa, lá na sua tenda, e quando Moisés saía da tenda, as pessoas tinham que virar as costas, porque a glória no rosto de Moisés era grande, aleluia, irmãos, todas as pessoas estavam dentro da sua casa, mas tinha um que estava no meio da tenda, e quem era esse? Era Josué. Preste atenção, Josué, aleluia. Moisés viu, aleluia, em Josué, ele viu, não um grande pregador, não um grande levita, porque ele não era. Josué não era pregador, não era levita. Josué apenas gostava de ajudar na obra do Senhor, aleluia, glória a Deus. E quando, aleluia, a Bíblia diz em Êxodo capítulo 33, versículo 11, estava lá Josué no meio da tenda, aleluia, porque, irmão, porque ele não queria se apartar, aleluia, dos serviços que tinha para fazer. A primeira chamada, irmão, o primeiro indício que você tem uma chamada de Deus, é você não se omitir a obra do Senhor, é você não se esconder, é você não ser preguiçoso na obra de Deus, aleluia. Por quê? Porque, irmão, já cantou aqui, aleluia, Jaziel, no culto de criança, aleluia, Deus, na obra do Senhor, não gosta de preguiçoso. Preste atenção, aleluia, glória a Deus. E fala a palavra, irmão, que esse jovem, ele foi crescendo até o ponto, aleluia, de chamar a atenção de Moisés. E Moisés escolhe 12 espias, homens experientes, homens de guerra. Mas, irmão, no meio deles ia dois, um experiente, que era Caleb, e um jovem, que era Josué. Para quê, irmãos? Preste atenção, você que é jovem, sempre ande com quem tem mais experiência de Deus do que você. Para quê? Para aprender. Para quê? Para você, aleluia, ver e depois fazer, aleluia. E, irmão, 12 homens e um jovem no meio de 12 homens. Mas, irmão, quando chegaram lá, era terra de gigante, era terra, aleluia, que manava leite e mel. Ei, eles carregavam, aleluia, até a uva era gigante. Ei, aleluia, para carregar um cacho de uva tinha que ser 2 homens. Mas quando ele retorna, traz para Josué o relatório, aleluia. E aí, como foi? 10 homens falaram, lá não presta, lá tem gigante. Ei, irmão, mas um jovem determinado falou, não, lá é terra para Deus operar, lá é terra para Deus entrar, nós vamos marchar e vamos ganhar aquela cidade. Ei, jovem, na oração, não tenha medo de nada, do inimigo, aleluia. Aleluia, por quê? Amada igreja do Senhor, um homem de oração é um homem de fé, é um homem de coragem, é um homem destemido, uma mulher de oração. Preste atenção, a Bíblia diz, aleluia, que quando o rei Assuero vai lá e fala, eu vou matar o judeu, aleluia, uma mulher, uma jovem determinada, a Esther, corre lá e fala, ei, vai ser 3 dias de joelho, 3 dias de oração e 3 dias de jejum, e Deus, aleluia, Deus deu vitória, aleluia, irmãos, preste atenção, ei, jovem, aleluia, não se ganha guerra com sabedoria humana, não se ganha guerra, igreja, com força braçal, mas é no joelho, as tuas guerras e as tuas pelejas, aleluia, eu digo paz, a Josué vai ganhar experiência, irmãos. Aleluia, o tempo, aleluia, traz conosco guerras, lutas, vales, mas traz também experiência. Aleluia, traz também experiência. Aleluia, porque, aleluia, Josué viu, aleluia, o tanto, aleluia, de guerra, o tanto de dor de cabeça que Moisés teve com aquele povo.
Porque, irmãos, era Moisés falando, aleluia, vamos para cá, e vou falando plano. Era Moisés falando, Deus vai operar, e vou falando, cadê a carne, cadê a água, aleluia, e Josué vendo e aprendendo. Ei, irmãos, até o ponto, aleluia, diz a palavra, aleluia, no último capítulo fala da morte, aleluia, glória a Deus de Moisés. Ah, irmão, quem Deus levanta, preste atenção, eu creio, irmão, que não era da vontade de Josué, aleluia, ser sucessor de Moisés, não passava pela cabeça de Josué, aleluia, ser levantado como maior, como sucessor do patriarca, do homem que tirou mais de 1 milhão de judeus do Egito, não passou pela cabeça, jovem, de Josué, aleluia, suceder aquele que abriu o mar vermelho, ei, aí porque Deus operou na vida dele e chamou ele. Presta atenção, a gente acabou de ler, Deus fala, aleluia, Josué capítulo 1, Josué, servo de Moisés e também meu servo. Presta atenção, Deus viu em Josué submissão à sua liderança. Deus viu em Josué, aleluia, servo, aleluia, de Moisés. Porque, irmãos, quer crescer na obra, você quer ter uma chamada, seja obediente ao teu líder, seja submisso à tua liderança. Aleluia, mas, irmão, a Cristo ele fala uma palavra que tinha no filho, aleluia, o meu filho falou, o pai falou, ei filho, faz isso, ele falou, eu faço, mas não fez. Assim não falou, ele faz isso, ele falou, eu não faço, aleluia, e depois fez. Ei, irmão, tem muita pessoa na igreja que é insubmissa à liderança e quer ser submissa a Deus, ó. Glória a Deus. Não existe, não cresce, não cresce. Lembra de Saul, aleluia, quando Saul, aleluia, ele desobedeceu a Deus, aleluia, foi submisso, aleluia, a Samuel, ele não cresceu. Ei, aleluia, ei, jovem, quer crescer, quer ter chamada, submissão ao pai, à mãe e ao pastor. É verdade. Se não cresce, não frutifica, não tem como crescer, sem obediência, sem submissão, sem, irmão, colocar a mão parado, sem querer trabalhar na obra, não. Muitas pessoas estão querendo pular etapa, aleluia, estão querendo pular etapa. A Bíblia diz de um homem chamado Acã. E quem era Acã? Acã, ele era aquele crente que olhava para Josué, queria a obra que Josué teve, mas não queria trabalhar, não queria ser submisso. Ei, irmãos, não cresce, não tem chamada. Por isso, irmão, que tem ministério de pessoas, tem tudo para ser pregador, e não é. Ei, irmão, tem pessoas, aqui eu não posso falar que tem voz de pregador, tem conhecimento, mas não cresce, porque Deus não dá crescimento a quem é insubmisso, Deus não dá crescimento a quem é preguiçoso na obra, Deus não dá crescimento a quem não obedece a sua liderança, não. Meu Deus, não. Aí vem Josué, na humildade, sem saber pregar, com a voz como de Marco Feliciano, com a voz de aleluia, da agora rachada, a voz ruim, a voz feia, mas chega a unção, mas chega a presença, chega a submissão. Ei, irmãos, aleluia. A chamada do nome de Deus é diferente da chamada do homem, porque diz a palavra que Samuel chega na casa de Jessé, aleluia, aí na cabeça de Samuel, a chamada de Deus vai ser, aleluia, para Eliabe. Ei, não era, porque externamente, aleluia, tinha a voz de pregador, externamente tinha a aparência de cantor, mas não tinha unção. Ei, irmão, mas não era submisso. Ei, irmão, mas não obedecia a liderança. Ei, Deus não vê como vê o homem. Aleluia. Deus, irmão, olha para a intenção do coração e com a intenção do jovem.
jovem é trabalhar por amor. Deus dá naturalmente o crescimento. Ei, aleluia! Quando a intenção do homem, irmão, é aleluia, glória a Deus, trabalhar por amor na obra, Deus, Ele dá o crescimento, aleluia. Ei, irmão, quando eu era, aleluia, novo convertido, eu queria trabalhar, eu queria, aleluia, trabalhar na obra. Eu comecei na porta, eu lembro, irmão, que eu passava a semana toda descarregando aí, aleluia, carrega de café, e na semana que limpou a igreja era eu. Ei, irmãos, preste atenção, aleluia. Eu não queria saber de carga, eu queria, pastor, eu queria trabalhar, porque eu não sei pregar, eu não sei louvar. Ei, irmão, eu fui o primeiro diácono da igreja a ser levantado. Ei, preste atenção, amada igreja do Senhor, chamada de Deus é diferente, aleluia. A chamada, irmão, que Deus tem para você, ele é grande, mas aleluia, não é porque Deus chama você, irmãos, que você vai dizer, já que Deus me chamou, então eu vou começar a fazer do meu jeito, no meu tempo, na minha hora. Ei, aleluia. É por isso, irmão, preste atenção, que tem muito ministério que é atrofiado, que não cresce, muito ministério mirrado, que não cresce, porque, irmão, Deus não dá crescimento, aleluia. Acã, quem é Acã? Acã era um homem, aleluia, que ele queria ter a honra, aleluia, ele queria tomar até o lugar de Josué. Era Josué fazendo, irmão, uma reunião, ele fazendo outra, para falar mal de Josué. Era Josué reunindo ali, irmão, o povo, aleluia, Moisés também, e ele dizendo, não, isso aí não tem chamada, isso aí não sabe, isso aí não, ele não. Mas, irmãos, aleluia, quem serve a Deus de verdade e por amor, não se preocupa com quem não serve. Ei, irmão, quem serve a Deus de verdade, a preocupação dele é em fazer a obra, é ganhar o mestre. Aleluia, glória a Deus. Ei, aleluia. E sabe o que é bom? É porque, aleluia, quem tem chamada, ele é uma pessoa totalmente, aleluia, no seu ministério, dependente, aleluia, sabe de quem? Glória a Deus! Deus. Aleluia, Deus falou assim, aleluia, para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu também serei contigo. Ei, irmão, você ouviu isso da boca do próprio Deus. Ei, aleluia. Mas Deus dá uma instrução para Josué: Josué, eu fui com Moisés também, eu serei contigo. Olha para cá, jovem. Mas Deus dá uma palavra para Josué: ei, Josué, não aparte da tua boca o livro desta lei, esforça-te e tenha bom ânimo, porque eu serei contigo. Ei, Josué, aleluia. Ei, aleluia, não aparta. Sabe por quê? Porque você vai precisar de viver a palavra, de ser sábio para dar conselho. Ei, aleluia. Louvado seja o teu nome, ó Deus. Aleluia. Irmãos, na juventude é quando estamos naquela de querer casar, não é assim? Aleluia. Um jovem, irmão, que vai casar e não tem experiência com Deus. Um jovem que vai casar e ele não quer, aleluia, adquirir conselho bíblico. Aleluia. Diz a palavra em Eclesiastes capítulo 4, versículo 9, que um cordão de 3 dobras ele não se quebra facilmente. Preste atenção a pensar que, aleluia, que é Deus, o marido e a esposa. Eu, Senhor, e por que não se quebra facilmente? Não é para se quebrar, mas não sabe por que se quebra facilmente? Porque tem casamento que não tem Deus, tem jovem que quer casar, que não quer atrair para sua casa a presença de Deus. Ei, irmãos, aleluia, em tudo, todas as áreas da nossa vida, temos que ter primeiro a experiência com Deus. Amém? Fica de pé, igreja. Irmão, não deu tempo, mais um tempo. Glória a Deus. Irmãos, tem alguém que